Existe uma parte minha que não quer fazer live, que não quer criar conteúdo, que não quer acordar às 5 horas da manhã e tomar um banho gelado, e treinar, e correr. E entendendo isso, eu preciso parafrasear o apóstolo Paulo e lutar contra essa versão, esse homem mau que existe dentro de mim. E lutando contra esse homem mau, eu vou para essa batalha me tornando não apenas alguém que eu quero ser, mas exatamente alguém que eu preciso me tornar. Maiores viradas de chave das nossas vidas não são confortáveis e suaves, são traumáticas e desafiadoras. Então, a partir desse momento, uma parte de você precisa ficar para trás. E agora que, naturalmente, você pode ter perdido tudo, você não tem mais nada a perder. Seja muito bem-vindo ao Próximo Nível Podcast. Hoje, esse episódio está muito especial, porque nós estamos em São Paulo, eu comentei para vocês que a segunda temporada já seria diferente, mas também porque eu tenho um convidado que faz algum tempo que era pra gente bater esse papo, acho quase 2 anos desde a nossa primeira mensagem, nosso primeiro direct no Instagram. E hoje eu tenho a honra de receber aqui Marcos Bulhões. Ele é escritor, best-seller. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho depois das obras dele aqui, mas nada melhor do que o criador tá aqui na minha frente para comentar um pouquinho sobre tudo que você faz, sobre a forma com que você vê o mundo. Porque esse é o objetivo do podcast, Marcos, é mostrar qual é o próximo nível. Eu acredito que sempre existe um próximo nível, mas eu quero saber o seu nível. Seja muito bem-vindo. Victor, parabéns pelo trabalho incrível que você tem executado. Antes de ser um convidado, eu já era um apreciador do seu trabalho, do podcast. Inclusive, tomando por base essa oportunidade, já quero pedir para você que está aqui se inscrever nesse canal, que é um canal muito poderoso. Além desse episódio, existem outros episódios sensacionais e eu acredito que esse próximo nível, ele começa exatamente através do momento que você entende que existe. Às vezes as pessoas não conseguem escalar por acreditar que não há o que se escalar, ou que a vida que elas vivem é aquela e ponto final. Então a minha experiência de vida foi exatamente essa. Eu desde cedo percebi que alguma coisa dentro de mim assinalava que a vida não era só aquilo, havia mais e havia melhor. E se havia, eu poderia acessar, só que o segredo não era apenas como eu acesso, mas quem eu me torno para poder acessar. Cara, eu acredito que a vida é movimento, né? Enquanto nós estamos nos movimentando, nós estamos criando coisas novas, experiências novas, nos conectando. E a gente já percebe o calibre do entrevistado quando ele começa trazendo esse ponto de generosidade, né? De falar para seguir o canal e tudo. Você é uma pessoa diferente, te admiro bastante. E para quem não te conhece, se você fosse se apresentar pela primeira vez, quem é Marcos Bulhões? Eu sou alguém que saiu do fundo do poço e que ajuda outras pessoas a chegarem no topo. Porque geralmente tem aquela coisa que me diz quem você é sem falar o que você faz. E eu gosto muito dessa definição, porque independente das nossas competências, das nossas tarefas, o nosso propósito é aquele que de fato ele vai se perpetuar através dos tentáculos das nossas operações. A parte disso, eu sou escritor, sou empresário, sou palestrante, sou muito abençoado por ser pai de uma filha linda e esposo de uma mulher maravilhosa, mas em cada uma das coisas que eu faço tem uma parte de mim. O Fernando Pessoa, que é um poeta português que eu admiro muito, ele diz o seguinte: coloca uma parte de você em tudo que você fizer. E dentro dessa parte eu acredito que está o propósito. Então essa escala, esse movimento, esse ímpeto de vencer no pior momento, aprender com essa melhor versão para acessar essa versão superior, esse next level, é exatamente o que me proporciona continuar, mas não sozinho, levando aqueles que acreditam que é possível. Cara, eu acho incrível isso. E Marcos, eu te admiro muito, e isso eu não te contei, mas são aquelas coisas que você acaba olhando nos bastidores as vitórias, né? E ao mesmo tempo você não olha tudo, você vê fragmentos hoje nas redes sociais, né? Recortes, o que a gente mostra.
mas o que eu vejo de você é uma pessoa determinada, dá pra ver nos seus olhos, e uma pessoa constante. E eu vou dizer esse nível de admiração por esses recortes, que de ver você em lives, cara. Em abrir uma live pela manhã, esses dias você fez acho que uma pela noite, né, de madrugada, né, de uma forma de atingir uma outra audiência que estava precisando ouvir um pouco, assistir um pouco, né, esquentar um pouco o coração a respeito da percepção de vida, né? E, cara, como que você mantém essa constância? Eu me ancoro dentro de uma experiência da própria escrita, porque nem sempre eu penso. Geneticamente, eu não fui elaborado para ser um homem disciplinado e constante. E eu não tive experiências ou modelos familiares que proporcionassem para mim essa autovisão. Então, as experiências que eu tive sempre foram de pessoas indisciplinadas, irresponsáveis e até ausentes. Quando você não tem referência, existem dois caminhos. Ou você replica o modelo, ou você vai entrar numa batalha. A batalha que você entra diretamente é contra a sua genética, é contra as suas crenças. E, reproduzindo as palavras do apóstolo Paulo, é contra esse homem mau que existe dentro de mim. E quando você entra em batalha contra ele, cabe a você levar essa batalha de uma maneira da qual você consiga sair dali vencedor. E a gente vence essa batalha tal qual o rei do Pequeno Príncipe, quando ele condena aquele pequeno rato e ele diz: eu não posso matá-lo. Por que o senhor não pode matá-lo? Porque ele é o único habitante desse planeta. Se eu matá-lo, eu ficarei sozinho. Então você vence a si mesmo não é quando você crava uma estaca no seu peito, mas é quando você se acolhe, se perdoa e junto com essa outra versão, você continua. É assim que começa esse nível de consciência dessa batalha interna. A parte prática, ela é um pouco mais simples, mas isso não quer dizer que seja fácil. Pablo Neruda, ele dizia que escrever um livro não é difícil. Você começa com uma letra maiúscula, termina com um ponto final, e no meio você coloca ideias. Então esse princípio de você iniciar, ele é fundamental, porque dentro do esporte, o sprint inicial ele é fundamental para que você consiga adquirir essa constância ou fazer a manutenção do seu pace dentro da sua velocidade. Então a primeira semana é mais desafiadora, porque você faz impulsionado por qualquer coisa que não necessariamente é a motivação. Existe uma experiência maravilhosa para quem faz lives ou cria conteúdos constantes, que é a recompensa real. E a recompensa real não é apenas a motivação. Porque até não vai acontecer nada, né? A motivação, nós poderíamos, inclusive, até especificá-la através da dopamina, que é distribuída através das nossas vias neuronais. Então, a recompensa real é porque uma semana depois, talvez você não tenha feito ainda 7 dias. Talvez você não tenha batido 1 milhão de seguidores. E, inclusive, talvez você esteja muito longe disso. Mas em uma semana você está falando muito melhor do que quando você começou. Então, esse investimento de tempo, essa rodagem que você traz para si próprio, é exatamente o que motiva você para continuar, inclusive, nos dias que você não está motivado. Então, as grandes ideias que eu tive, assim, sendo muito sincero com você, 80% delas foi em tempo de voo, de horas de voo, foi live. Em momentos que eu falava alguma coisa, falava, isso é precioso. Anotava e depois ia meditar, estudava, e aquilo se tornava uma ideia fantástica. Marcos, cara, eu achei incrível a visão e eu admiro você como empreendedor digital, a forma com que funciona teu modelo mental. Eu quero entender um pouco mais sobre isso. Mas são recortes que a gente vê da nossa vida, no nosso dia a dia, né, das pessoas que a gente admira. A gente vê aquilo que as pessoas estão mostrando. Mas eu consigo ver uma pessoa muito constante, porque você faz lives em diferentes horários, produz conteúdo com muita frequência. Como ser constante nesse meio? É interessante a sua pergunta, porque eu nem sempre fui constante. Então a minha estrutura genética, a história familiar, ela não cooperou para que eu fosse uma pessoa assim, tanto constante quanto disciplinada. Os modelos familiares que eu herdei através daquilo que eu vi não foram assim. Foram de pessoas indisciplinadas ou pessoas até irresponsáveis. E a carga genética, isto é, aquilo que a sua descendência, os seus antepassados trazem para você, também foram esse exemplo, inclusive dado ao estado financeiro que você se encontrou quando nasceu.
Então, eu percebo que dentro desse contexto, existe uma parte minha que não quer fazer live, que não quer criar conteúdo, que não quer acordar às 5 horas da manhã e tomar um banho gelado, e treinar, e correr. E entendendo isso, eu preciso parafrasear o apóstolo Paulo e lutar contra essa versão, esse homem mau que existe dentro de mim. E lutando contra esse homem mau, eu vou para essa batalha me tornando não apenas alguém que eu quero ser, mas exatamente alguém que eu preciso me tornar. Então, no início é complexo, é difícil, só que conforme o tempo vai passando, esses mini hábitos, as micro vitórias, vão trazendo para você muito mais autoconfiança e determinação. É até curioso, porque nessa batalha de você contra si mesmo, a vitória não vem quando você desfere um golpe final no seu próprio peito. Muitas pessoas, inclusive, pensam assim e acreditam que vão vencer essas dores tirando a própria vida ou desistindo da própria existência, mas não. É quando você se torna superior a si mesmo através de um modelo de acolhimento. Não é quando você extermina o adversário, é quando você o aceita e o acolhe. Inclusive, na belíssima obra do Saint-Exupéry, O Pequeno Príncipe, quando ele chega a um planeta, o rei condena aquele pequeno rato. E assim que ele condena aquele pequeno rato, o príncipe pergunta a ele, então você vai matá-lo? E ele diz, eu não posso matá-lo, eu preciso perdoá-lo, porque ele é o único habitante. Então, se eu matá-lo, eu ficarei sozinho. Então, nós nos tornamos superiores a quem nós fomos quando nós aceitamos de fato quem nós somos, para que através disso a gente possa ser melhor. E o ser melhor, naturalmente, é o próximo nível. Muito bom, muito bom. E Marcos, quando você percebeu esse rompimento, teve algum momento, alguma passagem da sua vida? Para as pessoas que estão assistindo aqui, eu gosto de mostrar qual é o próximo nível, independente de onde nós estamos, sempre existe um próximo nível. E eu acredito que o momento, o lugar onde você está hoje, com determinação, com garra, escritor, com todo esse lastro, acho que é interessante quando a gente olha para uma construção de uma carreira, de uma vida, quando ela tem sentido. Hoje em dia o digital ele ajuda muito nisso, porque ele mostra os lastros. Sim. De uma pessoa que não é real, que começou agora. Só você buscar um pouquinho, você consegue ver o histórico dessa pessoa. Mas eu acredito que para esse histórico acontecer, tem um momento de rompimento mesmo. Um dia, um local, uma inquietude, uma provocação, algo que você fala, cara, eu não consigo mais ser essa versão. Eu sei que eu preciso ser constante, mas antes eu preciso aceitar que essa versão não é... Eu não me identifico mais com isso. Em qual momento você não se identificou com aquele eu do passado e você destravou isso e falou, cara, preciso seguir em frente? Esse desbloqueio ou despertar de consciência, ele aconteceu através do momento em que o modelo de vida que a mim me parecia perfeito, ele me expulsou. Então esse parto, inclusive através do fórceps, foi exatamente o que me proporcionou a nascer de novo e crescer dentro daquilo que era possível e até dentro do que não era possível. É curioso porque as maiores viradas de chave das nossas vidas não são confortáveis e suaves, são traumáticas e desafiadoras. Então, a partir desse momento, uma parte de você precisa ficar para trás. E agora que, naturalmente, você pode ter perdido tudo, você não tem mais nada a perder. Isso acontece na minha vida em 2015. Então, em 2015, eu começo esse ano acreditando que seria o melhor ano da minha vida. Eu era noivo, estava prestes a me casar, as áreas da minha vida estavam em evolução dentro das minhas expectativas, trabalhava em uma central de call center, eu congregava em uma igreja muito pequenininha, eu tinha expectativas pequenininhas, mas essa vida simples, essa vida comum, me era aprazível, me era confortável. Eu estava disposto a ser o rei de um reino simples. Até que esse reino ele entra em colapso. E ele entra em colapso não apenas porque as coisas deram errado, mas porque havia um chamado sobre mim. É muito curioso, eu nunca falei sobre isso abertamente, mas você sabe qual que era a sensação que eu tinha, Victor, naquela vida simples e comum? Era como se eu tivesse à margem de um rio, sabe? E a correnteza me puxava. E por mais que às vezes eu me sentisse um pouco feliz, parece que quando eu ia dormir, alguma coisa olhava para mim e dizia, essa vida não é para você.
tem alguma coisa a mais. Só que eu temia, porque eu sabia que a partir do momento que eu entrasse em contato com aquela correnteza, não teria mais volta. E eu jamais voltaria àquele lugar simples. E aí começa esse ano, meu irmão mais novo, ele é preso, minha mãe, ela acaba o casamento dela com meu padrasto, meu pai já havia falecido há muitos anos. Em seguida, o meu noivado entra em separação, e para mim aquilo foi o gatilho para uma depressão severa. E ao longo de 3 meses, cara, eu passo literalmente existindo. Então eu não tinha motivação, por exemplo, para comer. Eu não tinha motivação para fazer qualquer outra coisa. Eu cheguei a perder 32 quilos em 2 meses. E eu não tinha mais sentido de vida. Até um momento preocupante em que eu comecei a ter ideações suicidas. Eu ia pro metrô e eu ficava além daquela linha amarela. Eu estava andando na rua e eu ficava perto ali do meio-fio, porque eu pensava, se alguém esbarrar em mim, pelo menos não foi eu. Foi uma consequência. Caramba. E aí, quando tudo cooperava para dar errado, eu tomei uma decisão que foi determinante nesse despertar de consciência, que foi estudar. E eu falei assim, cara, eu preciso ocupar minha mente. Mente vazia é oficina do diabo e mente vazia é oficina do passado. E eu tomei a decisão de entrar na faculdade. Aqui vem uma experiência espiritual. Porque quando eu tomo essa decisão, eu chego, dobro meu joelho e eu ia fazer eu ia escolher, na verdade, o que eu ia seguir no dia seguinte. Só que eu não sabia o que eu queria. E eu falo, Senhor, me ajuda. Eu acredito que eu tenho um propósito. Eu acredito que eu tenho um chamado. Mas eu não sei o que escolher. E eu dormi. E nesse sonho, nunca mais tive um sonho como esse. Eu andava numa planície verde e assim, a perder de vistas. Tal e qual Windows. Literalmente aquilo ali. E eu andava com dificuldade. Era lindo, era belo. Mas eu tinha dificuldade para me locomover. E de repente uma voz explodia no céu. E essa voz, ela dizia uma única palavra: psicologia. Como se fosse um trovão. E a partir do momento que eu escutava aquilo, eu começava a correr. De maneira simbólica, logo eu acessei que aquele campo verde era o propósito. E que através da psicologia eu conseguiria ter muito mais vantagem e velocidade em alcançar esse propósito. E foi dito e feito. Eu entrei na faculdade e na primeira aula algo aconteceu que me mudou para sempre. Meu professor André, ele foi a primeira aula, então ele entrou e explicou como seria a matéria. E falou assim, nós teremos aulas da epistemologia, da filosofia, nível 1 e 2. Tudo bem. Só que antes, teremos um momento para a alma. E eu falei assim, um momento para a alma? Como assim? Julgando, né? A gente julga muito aquilo que a gente precisa. E aí ele pegou um livro da Marta Medeiros e leu uma crônica. E essa crônica, resumidamente, dizia: trancar o dedo numa porta dói. Dói cárie, pedra no rim. Mas o que mais dói é saudade. Saudade do jeito, saudade de uma cachoeira na infância, saudade de um doce que não existe mais, saudade de quem nós fomos um dia. E aí, ao decorrer daquela crônica, ela finaliza, né, que saudade é doer, mesmo sem saber. Eu entendi 2 coisas. Primeiro, aquilo me alimentava. Segundo, aquilo me inspirava, ao ponto de eu fazê-lo. E eu já escrevia, só que de maneira bem amadora. Eu falei assim, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou escrever um livro. Porque se eu escrever um livro, eu não vou morrer. Você tinha quantos anos? Isso daí eu tinha 23 anos. Caramba. E não tinha modelagem, não tinha experiência. Eu tinha o sonho. Só que esse sonho, naturalmente, ele vinha acompanhado de algo que está antes do propósito. Nós falamos muito sobre propósito. E eu acredito que propósito é consequência de um chamado. Eu acredito muito nisso também. Entende? Tanto que há um livro fabuloso chamado O Herói de Mil Faces. Joseph Campbell. E o Campbell, ele escreve algo brilhante, principalmente no início, que retrata essa história que eu te contei de uma vida simples, que é a recusa do chamado. Sim. Então, quando você recusa o chamado, a história, ela entra na sua contraversão. Então, você que naturalmente nasceu para ser o herói, para salvar, você se torna uma vítima a ser salva. A comédia se transforma em tragédia, a aventura se transforma em drama, até o momento que você não tem mais como fazer. E aí a vida, tal e qual um útero, que até então te abrigou, cuidou e deu carinho, agora ela começa a expulsar. Tal qual o útero faz com um bebê. Você não é bem-vindo aqui. É hora de ir embora. Não por acaso Platão,
quando ele descreve a sua filosofia, ele bebe da raiz do Sócrates. E para o Sócrates, essa experiência é a maiêutica, que é o parto da ideia. E o parto não é fácil, mas aí vem o ponto determinante. A partir do momento que eu passo essa experiência, Victor, e eu, de fato, vejo a luz, eu tenho uma decisão, que é a decisão da alegoria da caverna do Platão. Eu vou voltar para a caverna e tentar resgatar quem está preso, ou eu sigo em frente e vou desbravar esse mundo? E eu tomo essa segunda decisão, não por egoísmo, mas porque eu entendi algo determinante. O seu ambiente determina o seu sucesso e a sua frequência. Então, antes de você tentar voltar para salvar alguém, é melhor você progredir e salvar-se primeiro. Tanto que quando você vai decolar, de maneira literal ou simbólica, o princípio é o mesmo. Em caso de turbulência, você precisa salvar a si mesmo. Depois você ajuda o outro. Cara, isso é muito forte. Isso é muito forte. E a gente estava comentando nos bastidores algo que nos faz lembrar de onde nós viemos, e nos manter forte nesse propósito, porque a gente atendeu o chamado. E eu gosto bastante de colocar algumas intenções e lembrar, né, dos momentos onde eu precisei crescer, evoluir, mas porque da onde eu vim, isso já era uma coisa que provocava essa... Pô, não quero voltar para lá, não quero estar lá. Como você diz, pô, tem um propósito maior, depois você entende isso e aí vira um fluxo, né? Não apresse o rio, ele corre sozinho. É uma frase que marcou muito a minha vida. Eu não lembro o nome da escritora, mas eu peguei o livro num sebo, eu abri ele e ele estava escrito assim: não apresse o rio, ele corre sozinho. Eu tinha uns 13 anos, eu falei, cara, mas o que é isso? Como assim não apresse o rio? E aí eu não entendia, mas porque o rio é rio. O rio tem um fluxo. Depois que ele começa a correr, nada segura. Nada segura a força de quem tem um propósito claro. Mas tem algo que te lembra isso? Tem alguma série, algum livro, alguma coisa que te traz para falar, pô, eu sei como é estar aqui? Tem algo que você gostaria de comentar sobre isso? Sim, em todos os momentos cansativos da nossa nova vida, uma voz dentro de você fala para ti: volta. E não por acaso, sempre que você está muito perto de acessar o próximo nível, existe uma vontade incessante de você voltar para o nível anterior. E aí, quando você percebe, você está escutando músicas antigas, você está voltando a hábitos alimentares e às vezes até a vícios que nem são mais da sua realidade. Porque entre o nível atual e o próximo nível existe um nível de estresse. E nesse nível de estresse, a maioria de nós desistimos e recuamos. E há uma cena fabulosa dos Pink Blinders, quando o Thomas Shelby, ele no meio de uma dessas crises, ele vai até o estábulo e ele começa a limpar o estábulo. E ali o cara que ele havia contratado para limpar o estábulo pergunta para ele: Senhor, por que o senhor está fazendo isso? Eu sou pago para fazê-lo. Ele olha no olho dele e diz assim: eu estou fazendo isso para lembrar quem eu seria se eu não fosse quem eu sou. Então, às vezes, nós precisamos ser gratos por quem nós somos, inclusive agradecendo os problemas que nós temos. Ontem à noite, minha esposa estava muito doente, tossindo a madrugada inteira. E antes de eu chegar e falar assim: meu Deus, por que isso está acontecendo? Não é? A pessoa que eu mais amo, fragilizada. Eu me lembro, que há 3 dias atrás, o jogador do Nacional teve uma parada cardíaca aqui no Morumbi e ele faleceu. E nesse exato momento, a esposa dele e o filhinho dele estão sem ele. Então, antes de eu reclamar da vida que eu tenho, eu preciso aí sim experimentar me comparar, já que a gente gosta tanto de se comparar, e entender que tem gente pior do que eu. E se isso não for o suficiente, lembrar que um dia eu já fui pior do que eu sou. E aí eu agradeço as dores de hoje e os desafios de amanhã. E é muito louco isso, porque você simplesmente poderia ter me mandado uma mensagem ontem à noite e hoje de manhã, falou: Vitor, eu não dormi bem, né? Aconteceu um problema, e é totalmente compreensível, né? O problema foi real, não foi uma desculpa, foi... Mas você sabe também por que eu não faço isso, cara? Porque eu entendi uma coisa, e é louco isso daqui que eu vou dizer pra você, né? Quanto mais difícil é para se fazer algo, mais aquilo vai durar.
Os momentos em que eu atingi a maior performance sempre foram através de desafios. Então, quando, um exemplo, eu marco um compromisso, uma reunião, uma palestra, um treinamento, um podcast, um lançamento, e as coisas começam a ficar muito difíceis, eu entendo que aquilo ali vai ser muito poderoso. Por quê? Porque se eu acredito no reino espiritual, eu acredito que também existe um adversário que coopera contra mim, porque ele entende que se Moisés escapar vivo, ele vai libertar um povo. Então, quando as coisas estão ficando difíceis, não desista. Continua e não para. Cara, eu lembro, você falando, eu lembro de uma passagem do livro do Steven Pressfield, que ele fala sobre o poder da resistência. E é comparado ao poder dessa força espiritual, onde você está atendendo o seu chamado, mas a jornada do herói não é simplesmente, como o Campbell fala, né? Você iniciar, tem você aceita o chamado e depois disso um monte de coisas vão acontecer na tua vida e você vai se perguntar se você está no caminho certo. E os escritores, né? Acho que o livro até a arte da guerra, né? A guerra da arte. O do Pressfield, ele fez de propósito, é a guerra da arte. E como superar seus limites internos, a versão brasileira se tornou o nome desse livro, que é uma versão do Bhagavad Gita, que é acho que, se não me engano, do hinduísmo, alguma coisa assim. Cara, essa percepção está em todo lugar. Ela está escrita na religião. Quantas vezes nós somos, né, assediados por forças que não fazem, né, não querem que a gente prospere. Exato. Está escrito na filosofia. Pô, você está seguindo o teu propósito, às vezes assim, algo vai acontecer e você vai se perguntar, né? Como que você mantém essa força, assim, sempre quando vem esses momentos, assim, como esse que aconteceu de ontem, assim, você se lembra de alguém, você se lembra de algo, você tem um modus, eu quero entender um pouquinho a cabeça do Marcos, assim, existe um modus operandi, assim, que você já, como você disse agora, pô, eu sei que eu tô mudando, você sabe que você tá mudando de nível, então, por isso está acontecendo? Sim, e inclusive isso está descrito no nosso corpo. Porque qual que é o processo da construção do músculo? É o desgaste. E as fibras se rompem, mas elas vão ganhar volume. Então esse processo de desgastar para aperfeiçoar é o processo da vida. O que de fato nós fazemos é ancoragens que vão de fato permitir que no momento de dor venha a performance. Então, todo o atleta de alto nível, todo o grande empresário, eles conseguem, dentro de um ambiente desafiador, usar essa bomba de adrenalina e, às vezes, até o cortisol para conseguir transferir aquilo em resultado. O artista, ele traduz a dor em tintas, o poeta traduz a dor em letras, o empresário traduz a dor em cifras. Então, a maneira de você expressar é exatamente a forma de você ressignificar. A única maneira de antagonizar a depressão é através da expressão. Então, quando você não se torna o objeto final do desafio, mas sim consegue passar por ele, você consegue canalizá-lo. Aí, quais são as ancoragens? A gente pode trabalhar isso através de 3 processos: crenças, processos psicológicos básicos e performance. Através das crenças, nós podemos destacar 3 crenças bases que todos nós temos, herdamos e que mantêm a qualidade dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos surgem daí. Primeiro é a crença de pertencimento. O lar que nós habitamos gerou-nos exatamente a qualidade daquilo quem somos para nós e para o mundo. Depois, a crença de capacidade. Já que eu sei quem eu sei que sou capaz. Se não sei quem eu sou, não sei do que sou capaz. E, por fim, a crença de merecimento. Isto é, aquilo que eu faço me faz. E se me faz, eu mereço. E se mereço menos ou mereço mais? Através dessas crenças bases, você tem os processos psicológicos básicos. Pensamento gera sentimento. E sentimento gera comportamento. Esse comportamento intensificado, ligado às repetições diárias, que são os hábitos, leva você à performance. E aí, respondendo a sua pergunta, o que eu uso?
a minha ancoragem para traduzir as crenças, os processos e a performance é a graça por meio da fé. Porque a fé traduz para mim a seguinte realidade: crença de pertencimento. Durante muito tempo eu não pertencia a nada, porque eu perdi o meu pai com 11 anos de idade. E eu ia jogar bola e eu via todo mundo com os pais ali. E o meu pai não estava lá. Eu apanhava na escola e o meu pai não ia me defender. Eu tinha uma crise emocional e eu não podia pedir conselho para alguém. Pelo contrário, todos os dias do pai eu me sentia solitário, até que eu acesso a graça de Deus. Então, a partir desse momento, eu entendo que o meu pai não partiu, o meu pai ele permanece, porque quem me trouxe aqui foi ele. Então, eu pertenço a um Deus que tem um propósito na minha vida. Eu posso errar, ele não. A segunda crença, que é a crença de capacidade, ela é ainda mais poderosa, porque se eu pertenço a ele, no meu DNA não corre apenas o meu gene, não é apenas o ácido de ribossomo, mas corre no meu DNA a fé poderosa, a impressão digital divina que me criou do barro e soprou a narina, não apenas o fôlego de vida, mas a essência da criação. Tal e qual o homem que até tanto tempo vivia através do barro e árvore, hoje ele criou fibra ótica, ele criou internet, ele criou aviões, ele criou satélites. Então, através disso, a minha crença de capacidade é: posso todas as coisas naquele que me fortalece. A partir do momento que eu tenho essa terceira crença, que é a do merecimento, talvez ela seja mais poderosa. Sabe por quê? Quando algo muito bom acontece com as pessoas, elas não se sentem merecedoras e sabotam projetos, relacionamentos e o próximo nível. Mas a partir do momento que eu desfruto da graça, eu entendo que a graça é um favor imerecido. Não há nada que eu fiz que me fez merecedor do sacrifício, mas foi o amor. E o amor é um favor que eu recebo sem que eu mereça. E quando eu recebo algo sem que eu mereça, eu trabalho em mim não o merecimento, mas o cuidado, para fazer com que aquilo que eu recebi não se perca e seja preservado. Acessei essas 3 mudanças de crença. Agora eu renovo a minha mente, porque os meus pensamentos serão poderosos, os meus sentimentos serão blindados e o meu comportamento será ilimitado de acordo com aquilo que eu creio. Com isso, minha performance se torna de outro nível. Por quê? Porque em uma selva onde todos aqueles sucumbem diante da dor, para parafrasear o Nassim Dias Taleb, eu me torno antifrágil. O caos não me destrói, o caos não me para. Eu uso do caos. Por quê? No alto da cruz, em um sofrimento interminável, Jesus ele pôde olhar para quem estava na sua frente e o que ele disse não foi vingança, foi perdão. Então, quando o amor e a fé são seus aliados, você nunca vai perder essa batalha. Que incrível, incrível, incrível. Eu estudo muito criatividade, né, Marcos? Os nossos treinamentos empresariais são voltados para a criatividade. E é impossível não falar sobre isso, sobre essa construção. E uma das coisas que eu venho estudando bastante é as crenças baseadas nos diálogos internos. Exato. Foi o que você trouxe, porque, cara, ninguém vai falar mal da forma com que a gente fala pra nós mesmos, nunca na nossa vida. Nunca haverá um hater maior do que... Exato, nós somos os maiores haters de nós mesmos. Nós precisamos limpar, realmente, você falou do propósito, né? Nós precisamos entender que nós viemos dessa fonte, né, ilimitada, e ao mesmo tempo nós estamos conectados a algo maior e sempre ficar lembrando disso, né, ter motivos para lembrar disso. Eu acredito, quando eu olho para você, olho para suas redes sociais, olho para o tanto de conteúdo, você tem uma plataforma, escritor de livros. Eu queria falar um pouquinho agora com o Marcos Empreendedor. Deixa eu me arrumar. Vamos trocar a capa aqui agora, né? Que o negócio começa a ficar mais sério aqui. Olhando para o Marcos Empreendedor, eu vejo lá, por exemplo, o Instagram, você tem 1.600.000 seguidores, né? Isso. E é um marco muito grande. Sim. Ao mesmo tempo, quando você olha para isso, você olha para as pessoas que você impacta. Exato. Que as pessoas são reais. E, cara, qual a tua visão, assim, quando você pensa, até nisso que a gente estava falando, você pensa em parar
mas ao mesmo tempo você vê pessoas que hoje, eu vou usar a palavra dependem, mas não é que dependem, mas você traz energia de alguma forma para elas, a tua energia muda a vida desses seguidores. Traz algum exemplo para mim, assim, de que, pô, esse seguidor eu entendi algumas vezes que minha vida fazia sentido, o que eu estava fazendo reforçou o meu diálogo interno, porque eu recebi uma mensagem, 2 mensagens, 3 mensagens, eu sei que são milhares de mensagens de transformação, mas tem alguma que te tocou assim no coração e você falou assim, cara... Cara, sempre tem, só que existem 2 pontos, não é? Agora, respondendo de fato como o empresário em si. Uma vez eu escutei de um mentor que ele disse para mim algo que eu nunca vou me esquecer. Você sabe o tamanho do propósito que alguém tem pela vontade intensa que, às vezes, ela sente de parar. Então, isso é natural. E sendo natural, o que proporciona você não parar podem ser descritos como 3 coisas: responsabilidade, missão e realização. Dentro da responsabilidade existem pessoas, não apenas seguidores, mas funcionários, colaboradores, sócios, que naturalmente contam com você. Sim. E dentro dessa perspectiva, existe uma virada de chave que eu comecei a ter consciência do quanto aquilo que eu fazia era importante. Acredito que até uns 30 mil seguidores, eu fazia aquilo só para curtir, para tirar uma onda, sem muita intenção, né? Sem a intencionalidade. Uma vez eu recebi um direct de um seguidor que ele usou uma frase que está no Elucubrações, e ele me contou uma história que me chocou muito, porque eu me vi na fala dele. Ele falou assim: Marcos, você não me conhece, mas no ano passado eu passei também pela separação de um noivado, que era o que eu havia desfrutado, ou de uma maneira muito mais sincera, né? Depreciado. E eu fiquei sozinho. Naquele momento em que eu perdi o amor da minha vida, eu tomei uma decisão: eu não quero mais viver. Então eu decidi tirar a minha vida. Eu cheguei até o banheiro, fechei a porta, esperei minha tia sair de casa, levei os medicamentos e antes de eu tomar aquele medicamento, eu olhando para o Instagram, parei numa frase. E essa frase dizia: perca o amor da sua vida, mas não perca a sua vida por um amor. Era como se um raio tivesse caído na minha cabeça. Essa frase era sua. Exato. É sua. Exato. Caramba. Era como se um raio tivesse caído na minha cabeça. E naquele momento eu voltei a mim mesmo e eu falei assim: o que eu estou fazendo da minha vida? E eu estou te escrevendo só para dizer uma coisa: muito obrigado por salvar a minha vida. Naquele momento eu tive 2 grandes sentimentos, Victor. Primeiro sentimento, honra, entender que aquilo que eu fazia levava à transformação. Segundo sentimento, responsabilidade, porque eu pensei: e se eu não tivesse escrito? Eu acredito que existem canções que nunca tocaram corações porque nunca foram escritas. Existem empresas que nunca mudaram o mundo porque não foram fundadas. Existem ideias que nunca transformaram gerações porque não tiveram a oportunidade de ver a luz. Então, o meu estímulo a todos aqueles que criam ou são criativos é: continue. Talvez aquilo que hoje possa parecer simples para você, lá na frente será fundamental para todos, porque os grandes rios não começam de grandes nascentes, são pequenas. E quando você entende isso, eu parafraseio a frase que você parafraseou: é preciso deixar fluir, sem apressar. Então, quando eu entendo isso, aí sim eu tenho noção dessa responsabilidade. Agora, partindo para o nível operacional de constância, criação de conteúdo, eu não posso deixar-me ser motivado ou desmotivado apenas por isso. Porque o líder, ele enxerga, ele tem a visão. E essa visão nem sempre é compatível àquilo que as pessoas estão enxergando. Mas ainda assim ele permanece e continua. Então os elogios, eles podem ser bem-vindos, mas eles não podem alterar o seu estado emocional. As críticas, às vezes, são bem-vindas, mas elas também não podem afetar a sua performance. Porque entre quem elogia você e critica você, existe uma lente. A lente do amor e a lente do ódio. Agora, você que usa esse óculos com essas 2 lentes, ajustando a sua visão para chegar mais longe. No fundo, eu faço o que eu faço e continuo fazendo porque eu entendi que essa liderança é um ministério. E esse ministério foi exatamente a missão pela qual eu fui chamado.
E se eu nasci para fazê-lo, eu vou viver fazendo. Senão eu morro. Perfeito. E, cara, falando um pouco do digital mesmo, né? Acredito que a sua mensagem chega muito forte hoje através das redes sociais. Sim. Eu costumo dizer que o marketing digital, né, ele proporcionou uma ferramenta que proporcionou várias coisas que antes eram impossíveis de serem feitas, como a gente está gravando aqui agora. Exato. Era possível através de uma rádio, por exemplo, um programa de rádio, mas não tinha o YouTube, não tinha as redes sociais e tudo mais. Eu vi um conteúdo essa semana que me chamou bastante a atenção, comentando um pouquinho sobre os criadores de conteúdo. Então, a influenciadora X, ela não chegou, ela postou mais de 700 vídeos, mas só 50 viralizaram. E isso tornou ela quem ela é. O influenciador Y, ele postou mais de 1000 vídeos, ele fez mais de 1000 horas de conteúdo, mas somente 100 foram aqueles que atingiram as pessoas. Como que você encara assim, essa constância de criação de conteúdo? Qual que é a tua busca hoje? Se colocar um big deal, assim, um objetivo assim, hoje na tua criação de conteúdo, é atingir novas pessoas, é engajar seu público, é tudo ao mesmo tempo? Como que funciona hoje a empresa Marcos Bulhões? São 3 processos. Primeiro é a captação, e essa captação é coletiva. Não é necessariamente apenas um exemplo, um topo de funil, mas é de fato uma captação geral, para que dentro dessa captação geral, através de assuntos coletivos, eu consiga criar um norte dentro das pessoas que ali acompanham. Então, os conteúdos virais, eles servem dentro, claro, de uma intencionalidade, não apenas um exemplo, de uma dancinha ou de uma trend, mas dentro de um conteúdo, acessar a larga escala. O segundo processo é o nível de consciência. E aqui é interessante, por isso entram-se as lives. Dentro desse nível de consciência, eu busco despertar nesse seguidor e nesse público uma consciência de que ele é quem ele é, mas ele pode ser melhor. E ele pode ser melhor exatamente superando a comunicação interna que ele tem sobre si, que naturalmente é uma comunicação interna de sabotador. Eu nunca serei feliz, eu nunca vou conseguir perder peso, eu nunca vou conseguir fazer dinheiro, eu nunca vou conseguir falar em público. Então esse nunca conseguir, ele é substituído porque, e se eu tentar? Não importa, você pode não conseguir, mas o que você vai conseguir é relevante. Então essa tentativa levará você para o próximo nível. E aí eu uso uma frase fabulosa. O primeiro passo não vai te levar onde você quer, mas ele vai te tirar de onde você está. Para muitas pessoas que começam a atingir um nível de consciência, o próximo nível delas não é estar aqui, mas é já não estar no lugar que elas estavam. Perfeito. E isso é fundamental. Esse terceiro ponto, que aqui é a conversão, então existe a convocação, o despertar de consciência e a conversão. Nessa conversão, esse produto final, seja um curso, seja um livro, seja uma mentoria, é exatamente a forma que o seguidor ele tem de, com o despertar de consciência, fazer um aporte que não é apenas financeiro, Sim. É emocional e intelectual, promovendo a si mesmo uma nova versão. Porque aquele cara que lê um livro e termina, ele não é o mesmo. O cara que faz um treinamento meu, quando ele finaliza, ele não é igual. O cara que ele assiste um podcast e vai para casa dele, terminou, ele não está da mesma maneira. Então esse aporte pessoal e voluntário que o outro faz, ele é fundamental para que através dessa conversão, o ROI ele seja duplo. E eu acredito nisso. E é exatamente por isso que eu acredito que seja esse um dos segredos da prosperidade. É porque quando eu lucro, esse lucro ele é múltiplo, certo? Sim. Eu lucro no sentido financeiro, o outro também vai lucrar no sentido financeiro, porque o que ele aprendeu, seja se relacionar melhor, se comunicar melhor, empreender, encorajar, vai gerar para ele mais recurso, mas também o ROI ele é pessoal, no sentido de que a sua vida muda na frequência que você muda outras vidas. Então você pensa comigo, vamos supor que a cada 10 mil seguidores que você fizesse, você pensasse pelo menos uma vez em desistir. Só que a cada 10 mil seguidores que você transforma, você tem 10 mil motivos para continuar. Aí eu olho para mim, eu tenho mais de 2 milhões de seguidores. Então em 2 milhões de seguidores eu pensei muito em desistir. Mas todas as vezes que eu pensei em desistir, eu tinha 10 mil motivos para continuar. Isso transparece para a audiência,
Porque o que vende bem não é apenas o que é belo, o que é bonito, mas o que é autêntico. E a autenticidade é quando alguém enxerga no meu olho que aquilo que eu estou falando não é apenas a verdade, é a vida. Isso dá pra ver nitidamente, tá, Marcos? Isso dá pra ver nos seus olhos, assim, quando eu olho pra você, eu vejo a verdade e eu vejo a vida, tá? Isso é muito forte. E tem uma coisa que você comentou, eu falo bastante nos treinamentos sobre isso, nas palestras, que é uma ferramenta poderosíssima, que ela se chama E se, que é esse autoquestionamento, né? Eu costumo dizer que pro novo nascer, o velho tem que morrer. Mas o velho são os velhos padrões, os velhos dogmas, as velhas crenças, né? Os velhos paradigmas que a gente tem. A gente precisa dar espaço para esse novo entrar. É aquela dinâmica do copo vazio, né? Vamos esvaziar o copo para caber mais conteúdo. E essa ferramenta do IC parece uma coisa tão simples, mas é só voltando aos diálogos internos, é só você substituir. Eu não consigo tal. E se eu pensar de uma forma diferente? E se eu me conectar com alguém que pode me ajudar dentro desse processo? E se a forma com que eu pensava antes já está obsoleta, porque hoje tem ferramentas diferentes para eu fazer isso, né? Então, tem tanta coisa, cara, que se a gente somente colocar o e se na frente, a gente muda. É construção neuronal. Porque quando você questiona esse pensamento, agora ele está sendo com os seus neurônios, agora eles estão construindo uma nova via de acesso. Sim. Então, ao questionar, o seu repertório, ele mudará. Porque se até então você aceitava e parava, agora você questiona. E se você questiona algo dentro de você, fala, poxa, a gente pode ir além. E se existe uma coisa que, para fortalecer esse si, é uma coisa que eu aprendi jogando videogame. Não sei se você gosta de videogame. Não jogo muito, não. Cara, mas assim, o recurso, ele aparece no caminho. Pô, você vai começar e você talvez não comece com um iPhone. Ou talvez você não comece com uma Sony 4K. Ou talvez você não comece com um estúdio como esse. Não importa. No caminho, você vai conseguir. O que você não pode fazer é parar no meio do caminho. Então, quando o Mário ele começa a jornada dele, ele não tem um cogumelo. Quando você começa a sua jornada, você talvez não tenha um carro importado, uma grande casa, uma família próspera, não importa, um sócio, só que no caminho isso vai surgir. Quando eu comecei, eu tinha um Samsung que travava a cada 40 caracteres que eu escrevia. Então, só para você ter noção, muito do Elucubrações, 70% do Elucubrações se perdeu porque o celular travava e eu precisava reescrever. Aí eu comprei um notebook usado. E o notebook ele tinha uma taxa de armazenamento melhor que a do celular. Se o celular ele perdia 70%, o notebook perdia só 50%. Então eu continuei. Então hoje, todas as vezes que eu sento e abro um MacBook, eu pego meu celular para gravar um vídeo e é o iPhone de última linha, o que me agrada não é o fato deles serem caros. O que agrada é o fato de eu não ter parado no meio do caminho. Movimento. Exato, porque o recurso vai aparecer. Se você não se move, o recurso não aparece. Quando você se move, o recurso aparece. Quando eu me movimentei para lançar meu livro, eu não tinha dinheiro, mas eu entrei em contato com uma editora. E a editora me passou um valor, e através daquele valor eu ainda não tinha nada, mas eu tinha um norte. E continuando, eu adquiri coragem para pedir a demissão, e através da demissão, o recurso da demissão, proporcionar a realização do projeto. Então não para, o recurso aparece no meio do caminho. Ou comece. O recurso aparece no meio do caminho. Muito bom. E falando um pouco do seu livro, ou dos seus livros, né? São 2 livros. São 3, né? Isso. E, cara, como que... Você entrou num momento para escrever livros onde... 2015, né? Você começou a escrever seu primeiro livro, né? Exato. Tava esse movimento todo, porque o digital ajudou a alavancar muito essa produção de livros, né? E se tornou um comércio onde te posiciona, te ajuda a vender mais palestras e tal. Mas eu vejo que o motivo pelo qual você escreveu o seu livro era diferente na época. Você tinha uma mensagem para passar, né? Acho que foi um momento diferente da tua vida, onde você tinha uma entrega. Eu te conheci, eu até comentei isso com você a primeira vez que a gente se falou, numa época que você estava começando e você não tinha Reels na época, tinha as frases. Exato. Tá? Então, acho que não foi no Facebook, já foi no Instagram, mas era aquelas frases que as pessoas compartilhavam muitas vezes, milhares de vezes, né? Acabavam compartilhando. E tava lá, Marcos Bulhões. E olhando hoje para o mercado, eu vou trazer até essa dor para mim. Assim, eu tenho um conteúdo para publicar um livro, eu preciso terminar de organizar isso. Mas atualmente, cara, como funciona naquela época? 2015, eu vou escrever um livro. Por exemplo, você pediu demissão, o acerto, você foi lá e investiu
investiu no livro, cara, você podia ter investido numa moto, por exemplo, né? Você poderia ter feito outras coisas. Quem te influenciou? Como você seguiu esse caminho, cara, é um livro que eu quero? 2 pontos. O primeiro ponto é porque conforme eu escrevia, as pessoas ao meu redor falavam para mim, cara, você vai lançar um livro. E aqui vem um princípio de sucesso dentro do digital ou de qualquer outro negócio, que é o quê? Escuta a sua audiência. Não é que o cliente tem sempre razão, a audiência tem sempre razão. Então até hoje, você quer lançar alguma coisa, se você quiser lançar da sua cabeça, talvez seja legal, mas talvez não tenha um movimento, não tenha o faturamento, não tenha o engajamento de que quando você escuta a sua audiência. Já tinha esse movimento já te chamando, assim, já falando, pô... Não tinha essa consciência de escutar a audiência, mas as pessoas falavam tanto que começou a fazer sentido para mim. E eu nunca me vi como um escritor, porque até então, na minha mente, quem escrevia livro era quem fez letras, quem veio de uma família de linhagem cultural. Só que chegou um momento que eu falei, cara, é o que eu gosto de fazer, é o que me realiza e eu vou fazer. E aí, eu lembro que uma vez eu vim aqui mesmo na Avenida Paulista, em 2016, no evento do professor Mário Sérgio Cortella. Ninguém me conhecia, não tinha Instagram, não tinha Facebook, mas já tinha o sonho e o desejo. E na hora ali das perguntas, me deixaram fazer uma pergunta. Eu sabia que o microfone ia cair na minha mão. E aí o microfone veio na minha mão e eu fiz uma pergunta para ele. E eu lembro que ele chegou até mim e ele me olhou assim de cima para baixo, por causa que ele estava no palanque. Tem esse vídeo, até hoje. Tem gravado? Tem. E aí ele diz assim, né? Um homem só deve olhar o outro homem de cima para baixo se for para ajudá-lo a se levantar. E aqui, esse é um código muito poderoso, porque ele, nessa exata palestra, ele me falou algo muito especial, que era: faça o melhor que você tem, até que você tenha condições melhores para fazer ainda melhor. E eu falei assim, cara, quer saber de uma coisa? Então eu vou criar o meu material, vou organizar o meu material e eu vou publicar. Mais uma vez, não tinha recurso, mas ele apareceria no meio do caminho. E aí, dentro desse processo, eu tive o outro aspecto da jornada do herói. Porque se existe a recusa do chamado, o grande limiar, que é quando ele vai embora, a terceira etapa é o encontro com o mentor. Então, o que nós fazemos hoje, talvez até você não tenha esse nível de consciência geral, mas você é o mentor de muitas grandes ideias e de muitas ideias do futuro. Sim. De pessoas que você impacta, não te falam, mas que fazem a diferença. E aí eu lembro que o Nelson Aprígio, que era um grande executivo do Walmart, ele olhou pra mim em um café, a gente tomou um café junto, não tinha recurso, não tinha nada, cara. Só que eu tinha um sonho e ele viu aquilo. E ele sempre teve esse quê do mentorar, que é de fato provocar o gênio para ele sair da lâmpada. Ele me deu um conselho, ele disse: invista, financie o quê? Financie o seu sonho, até que o seu sonho financie você. Cara, maluco. Aquilo bateu em mim, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou colocar todo o meu dinheiro, eu vou colocar todo o meu suor, vou colocar toda a minha energia nesse projeto. Porque eu tenho certeza que um dia esse projeto vai me trazer o ROI. E o ROI não é apenas a grana, o ROI é um novo mundo, onde eu consiga fazer mais e melhor. E aí, assim foi feito. Eu fui para cima, escrevi o livro, finalizei o livro, lancei o livro, lancei na editora e etc. E tivemos ótimos resultados. E após isso, coube a mim reciclar esse posicionamento e agora entender que aquilo que eu estava fazendo, e isso demorou a ficha cair, não era apenas arte. Durante um tempo eu acreditava que aquilo era só arte e eu me via muito mais como artista. Até um dia que eu fui fazer uma palestra em Gramado e cheguei lá com um amigo. E esse meu amigo era psicólogo. E aí quando perguntaram para ele a profissão dele, ele falou empresário. Ele não me disse nada. Inclusive eu só contei isso para ele anos depois. Mas, cara, aquilo virou uma chave na minha mente. Que eu falei, peraí, eu não sou autônomo. Tem um negócio aí, Eu tenho um negócio. Porque enquanto eu me via autônomo, eu dava a desculpa de ser amador. Quando eu falei, peraí, eu sou um empresário, então preciso ser profissional. Precisa entrar no jogo, né? Exato, porque se eu estivesse trabalhando para alguém, eu não poderia dar desculpa. Para mim, eu preciso performar ainda melhor. E aí é que, de fato, o jogo mudou. Então, dentro desse cenário do digital, antes mesmo dos lançamentos, porque marketing digital não é lançamento. Exato. Lançamento
é marketing digital, mas marketing digital não é lançamento. Então existe um marketing, existe movimento, existe diversos outros fatores. Então eu lembro que lancei esse primeiro livro e comecei ali a criar uma operação para conseguir fazer a venda, precisei aprender sobre logística para fazer entrega, precisei ajustar a comunicação para conseguir fazer a copy. Então ali aos poucos eu comecei a ter noção do que era tal coisa. Mas claro, ambientes novos mudaram. Então quando eu comecei a sentar com outros empresários e aprender sobre copy, aprender sobre branding, aí as coisas começaram a tomar corpo. E de fato aquilo que era apenas um sonho se tornou uma realidade. Só que ainda dando uma dica para você sobre o teu livro, cara, conta comigo. Se você quiser sentar, a gente toma um café, seu livro vai sair pronto. Por quê? Lindo. Porque basicamente o que a gente precisa para escrever um bom livro é apenas organizar a ideia. Sim. E o que é organizar a ideia? É dar cor para a história que a gente vai contar. Não por acaso, anos depois de lançar esse livro, eu abri a minha editora. E anos depois de abrir a minha editora, o Nelson Aprígio entrou em contato comigo e a primeira coisa que ele falou foi assim: Bulhões, agora que você tá famoso, que você tá rico, você nem deve mais lembrar de mim, né? E eu tô mandando... E ele me mandou um áudio maravilhoso e eu fiquei muito feliz porque no final ele falou assim: eu estou falando, porque o mentor, ele é humilde. Humilde. O cara muito grande, ele é humilde. É outra coisa que eu aprendi com o professor Cortella: quem é grande, para se igualar, vai te aumentar. Sim. Quem é pequeno, para se igualar, vai diminuir. Exato. E aí, cara, ele falou pra mim assim, e eu estou em débito comigo, porque eu ainda não lancei o meu livro. Eu falei assim: fique tranquilo, quem vai lançar o seu livro sou eu. Então, daqui a exatamente 10 dias, a gente tá lançando através da minha editora o livro dele. Cara, e assim, doideira, sabe? que história. Porque o prefácio do livro dele é assim, né? Gente, parada obrigatória. E é exatamente isso. Ele foi exatamente esse cara que olhou para mim sem nenhum recurso. Opa, isso daqui é uma parada obrigatória. Por quê? Porque eu entendo que nós somos naturalmente a nossa matéria-prima, mas através da sabedoria, através do desgaste, através do skin the game, podemos ser a nossa obra de arte. E você falou uma coisa que muita gente assim, admira o nosso trabalho em silêncio. Não vai ser aquele que vai te mandar um comentário, não vai ser aquele que vai compartilhar um conteúdo seu, ou te mandar um direct falando: cara, continua, mas tá lá. Semana retrasada, eu comecei um grupo de mentorias focado na área da saúde, em inovação, em processo na área da saúde. E aí uma das mentoradas, ela comentou no primeiro encontro no chat, então era em grupo, no primeiro encontro ela comentou, falou assim: aprendi com você no chat. E aí, tava muito legal a conversa, acabou passando assim, mas eu vi assim, eu acho que ela comentou: aprendi comigo agora. Sim, né? nesse momento. Nesse conteúdo que passou, né? Beleza. Na outra semana, ela falou assim: você mudou muito a minha vida. Aí eu parei, né? Parei tudo, né? Aí eu abri o microfone e eu falei assim: me conta, o que está dizendo? Porque é aquela coisa, o não reconhecimento de você mesmo, aquela linguagem, fala: não, pô, o que eu fiz, né? Tipo, eu não estou lembrado dessa pessoa. E aí foi exatamente o que ela falou: você pode não se lembrar de mim, mas, e olha só, conhecimento livre, mas há 2 anos atrás, você fez um clube do livro, você participou, junto com uma outra mentora minha, de uma sessão onde você falou de um livro que mudou a sua vida, que foi o Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que foi quando eu comecei a empreender, há 12, 13 anos atrás. Eu estava com uma crise de ansiedade enorme, foi 2 coisas que eu aprendi. Aprendi sobre meditação, então isso mudou, foi um ponto de virada na minha vida, e um segundo foi ler esse livro, foi encontrar essa busca de sentido, que é o que a gente falou, que é esse chamado antes do propósito, um motivo para voltar para casa. Né? Para quem, só contando um pouco do contexto, né, do livro do Viktor Frankl, ele é um escritor, psiquiatra, psicólogo, que passou um tempo no campo de concentração, um bom tempo, e ele via pessoas que estavam morrendo e pessoas que tinham menos saúde do que aquelas que morriam do nada, sobrevivendo, e ele começou a questionar essas pessoas, e mesmo que elas morressem lá, elas tinham um motivo para voltar. E esse motivo para voltar
fazia com que elas tivessem mais energia para superar cada dia, que é muito do que a gente falou sobre isso. E eu contei um pouco da minha história, da minha mudança de vida, quando eu falei, pô, tô fazendo algo maior aqui, eu não posso parar. E ela comentou isso, ela falou, não, foi aquele clube do livro há 2 anos atrás, e certamente eu também não lembrava disso que aconteceu, né? Mas são esses momentos, esses pontos de virada, fala, pô, tem gente que tá aplaudindo silenciosamente você e apenas continue, você não precisa desse aplauso público, você precisa só entender que você precisa continuar esse processo. Eu quero mostrar um pouco dos seus livros aqui pro público. Mostra e faz eu gosto de fazer uma coisa, você vai pegar o livro branco, você vai abrir uma página aleatória. Vamos lá. Elucubrações, poesias, vamos lá. Você abre uma página aleatória e lê uma frase ou lê uma parte aí. Não queira para si quem não é para você. Esse título já fala muito sobre, inclusive, gestão, business e liderança, cara. Olha só, tem entre linhas aqui, né? Isso é o que, inclusive, o Aprígio ele me ensinou. Ele falou, ele que me deu o quê do empresário no sentido de falar para grandes corporações. Ele já palestrava para grandes empresas. E aí ele começou a ver nos meus poemas princípios de liderança e business. E aí ele foi e falou assim, cara, isso daqui funciona muito bem. E esse não queira para si quem não é para você, faz muito sentido dentro de jornadas pessoais. Então, por exemplo, você vai fazer uma operação e você quer o resultado daquela operação. Só que talvez não seja exatamente quem está do seu lado a mesma coisa que aquela pessoa quer. Então, essa falta de alinhamento vai produzir desgaste. E lá na frente, se der errado, é bom. Porque se der certo, você pode tomar um golpe. Se der certo, aquela pessoa pode passar você para trás. Então, isso daí serve tanto para o amor quanto para os negócios. Que legal. Vamos ler aqui então, gente. Quem nunca escutou da mãe? Não pegue o que não é seu. Não sabe o que é um conflito emocional. Afinal, o brinquedo está jogado ou o animal na rua indefeso. E você deseja com todas as forças se apropriar, cuidar, dar amor. Mas uma hora ou outra, o dono aparece. Quem dera essa máxima se limitasse a gatilhos de rua e a brinquedos. Mas um belo dia, você conhece alguém. Eu já conhecia há muito tempo. E este vem com uma história comovente de que sofreu muito por uma pessoa, de que foi traído, de que deseja esquecer, e aquele impulso de cuidado surge novamente. Você se preocupa, acolhe e se apaixona. Quer complementar? E aí, de repente, o dono aparece. Então, quando você, de fato, constrói no terreno do outro, você naturalmente será desabrigado. Esse ímpeto que nós temos de cuidar do ferido, ele é interessante. Só que é preciso entender se o cuidado do ferido está atrelado a ajudar quem precisa ou a salvar quem precisava se salvar. Eu costumo dar um título a isso, que é a síndrome da enfermeira. São pessoas que buscam se conectar ou se relacionar com pessoas machucadas. E qual que é o problema? O problema é que quando você é o enfermeiro de alguém que passou por uma dor e você ajuda ela a superar aquela dor, assim que essa pessoa ela se cura, ela vai se dar alta e ela vai embora. Então é muito importante, sim, você ajudar as pessoas que passaram por problemas. Mas, segundo a Lei 10 das 48 Leis do Poder, é melhor você evitar o infeliz e o azarado. Porque há uma diferença daquele que passou por um problema e daquele que é um causador de problema. O causador de problema trará problema para você. Mas agora aquele, obviamente, que passou por intempéries, precisa de ajuda. Sensacional, sensacional. Isso serve muito para o empreendedorismo. Quantas vezes nós confiamos em ideias dos outros, confiamos em projetos dos outros, e não tem problema em ter sociedade, não tem problema em construir, mas a forma com que isso é construído é de um jeito. Isso tem que ser claro para os dois, o que cada um está buscando, porque talvez se a busca for diferente vai causar um desalinhamento em algum momento. E também, que você falou do terreno, é um problema também você apostar em uma rede social só. Exatamente. Que ela pode, de repente, amanhã não existir mais. Exatamente. E aí tudo que você construiu, toda a sua audiência, tudo aquilo que você achava que seria para sempre, estava no terreno do outro. Exato. E aí o interessante e aí vem um código. Flávio Augusto, cara, peguei isso daí. Grande. Como é que você... E a pergunta foi exatamente essa daqui, né? Como é que você faz para escalar
os negócios em grande velocidade? E a resposta foi: jogue em todas as mesas. Porque se você joga em uma mesa, você aprende na frequência daquela mesa. Se você joga em todas as mesas, você aprende na frequência muito superior. Então, se você, inclusive, quer se posicionar através das redes sociais, cara, joga em todas as mesas. A gente tá falando de YouTube, mas tem o TikTok, mas tem o Instagram, vai ter o Facebook, vai ter o Kawaii. E muitas pessoas não fazem ideia da potência que tem através dessas redes sociais. E eu costumo usar muito um princípio mitológico da Hidra de Lerna. E a Hidra de Lerna foi exatamente um dos desafios, dos desafios de Hércules. E sempre que cortava-se uma cabeça, nascia outra no lugar. Então, quando você entende isso, essas intempéries da vida vão fazer com que você de fato reine, porque o reinado é isso, é você monopolizar, não no sentido de obrigar as pessoas a seguirem você, mas criar um conteúdo e um posicionamento tão viciante e atrativo que seja inevitável as pessoas não seguirem você. Que legal, cara. Você é um excelente comunicador. Eu preciso te falar isso publicamente. Muito Sei obrigado. que você escuta bastante pessoas falando sobre isso, mas a forma com que você se comunica e traduz a mensagem daquilo que você aprendeu, elucidando, né, o conteúdo, isso gera muito valor, porque é o desafio do conteúdo complexo, muitas vezes aprendido, dele voltar para a pessoa que está em outro nível de consciência ou não estava atento para aquilo, chamar a atenção dela e tornar, né, abrir os olhos, tirar a venda que estava cegando essa pessoa, para ela continuar e aprender mais com isso. Eu acho isso sensacional. Faço minhas suas palavras, cara. Você é um excelente comunicador, aprendo muito contigo. Muito obrigado. E é um prazer, inclusive, desfrutar desse aprendizado, porque acredito assim, né? A admiração é uma das armas mais poderosas e silenciosas do crescimento. Sim. Então, quando você talvez tem um problema no ego e você sempre busca se comparar, você vai perder. Mas quando você admira, quando você se inspira e quando você desfruta, você cresce. Porque na comparação, você olha o resultado. E na admiração, você olha o processo. Sim. E o resultado, ele causa inveja, mas o processo inspira. Doido. E ao Ex-Amor, esse foi o segundo? Isso, e aí esse livro, que ele tem uma história, cara, que é assim... Ele foi o segundo livro que eu escrevi e ele é um romance. É um romance. E eu batizei o livro com o nome de uma mulher que até então tinha marcado muito minha vida. Mesmo que a gente não tivesse um exemplo até então, né, namorado, etc. Eu havia conhecido uma pessoa, inclusive aqui na Avenida Paulista, né, no Starbucks, dia 8 de dezembro de 2017, às 8h30 da noite, porque marcamos às 6h30, ela atrasou 2 horas. E você permaneceu lá? Permaneci, cara, permaneci. E foi uma pessoa que eu conheci e que marcou a minha vida e se tornou uma pessoa inesquecível. E a gente não namorou nem nada e eu fui batizar esse livro com o nome dela, né, Maria. E aí conta, né, um romance, uma história de uma garota que ela passou por decepções amorosas e ela começou a acreditar de novo. Só que aí vem mais um desafio, né? Aceitar ou não. E eu falo, esse livro é antigo, mas eu já falava sobre relacionamento tóxico, abusivo. E aí, curiosamente, anos depois que eu lancei esse livro, óbvio que quando eu lancei, mostrei pra ela e tal, ela se tornou exatamente a minha esposa. E até hoje eu posso falar que eu escrevi um livro para homenagear uma mulher que se tornou a mulher do livro da minha vida. Cara, isso daí é uma alegria muito... Minha filhinha, desde pequenininha, dos livros que eu tenho, que ficam lá em casa, né? Esse sempre foi o que ela pegava e ela babava e amassava assim, e eu percebi que ela tinha um carinho. Aí agora que ela é grandinha, ela me cobra: papai, e o meu livro? E ele também tem um outro que é especial, sabe, Victor? Porque exatamente aqui, e esse vídeo eu tenho no YouTube, se você quiser eu te passo, eu lancei esse livro com moradores em situação de rua, cara. Caramba. Então, nessa época eu já era bem mais conhecido, né? Já Sim. tinha, muito mais seguidores. E aí eu falei assim, vou lançar esse livro, só que eu não vou lançar esse livro já no evento, numa editora ou uma noite de autógrafos. Eu fiz um kit de um café da tarde, cozinhei, exatamente, chamei um amigo, colocamos no carro, falei, cara, me ajuda. E aí nós passamos no Cambuci, passamos em vários lugares aqui de São Paulo que tinham pessoas em situação de rua.
e eu lancei o livro dando o livro para esses moradores e o café. Pensava eu que eles iriam agradecer o livro e apreciar do alimento. E foi totalmente ao contrário, porque todos eles pegavam o alimento, agradeciam muito o alimento, só que quando eles entendiam que eu estava dando um livro que eu escrevi para eles se emocionavam, choravam, Olha isso. me abraçavam, contavam histórias de vida, até o momento que eu cheguei num cara, e na hora que eu tava com um cara, eu lembro até hoje, foi exatamente aqui na Paulista. Cheguei perto dele, ele tava com um cachorrinho, colchão, dormindo na rua. Na hora que eu me abaixei para falar com ele, ele falou: muito prazer, meu nome é Marcos Bulhões, eu sou escritor, tô lançando um livro e eu quero te dar de presente. Na hora que eu me abaixei, ele olhou para mim e falou: Marcos Bulhões, o cara me seguia. Olha isso. Então essa experiência foi uma das maiores e melhores experiências que eu tive na minha vida inteira. Sempre que eu olho para esse livro ele tem uma carga emocional muito especial e independente dele ser um livro best-seller e ter vendido já milhares de cópias, ele tem história. E eu acredito que é isso que fica, é uma história que conta histórias. Cara, não tem como não ler, né? Não tem como não lê-lo. Obrigado. É um presente pra mim esses dois, né? Isso, que você deixou. Exatamente. Vou querer autógrafo também, Claro, né? tem caneta aí? Tem uma canetinha aí? Produção. Produção. Não tem? Depois a gente vai buscar isso aqui, não tem problema. Marcos, cara, queria te agradecer muito. Muito mesmo. Eu tava esperando esse episódio aí há 2 anos. Eu fiquei muito feliz. Essa semana foi uma semana que tinha tudo pra dar muita coisa errada. E deu muita coisa errada. Eu até falei pra minha esposa, eu falei assim, nossa, eu sou uma pessoa que eu falo sobre criatividade, falo sobre inovação. E uma das coisas que eu falo é sobre esse poder de se reinventar, de resetar velhos padrões, tudo. Eu falei, mas tá acontecendo muito ao mesmo tempo, eu falei pra ela, né? Mas é um pouco disso. Eu entendi que essa energia, mesmo uma energia de mudança, então a gente tem que estar aberto. Pô, mudou horário de estúdio, mudou horário de palestra, mudei de apartamento 2 vezes essa semana aqui em São Paulo. Então... tinha tudo para dar errado, mas hoje eu entendo muito porque essas provações aconteceram aí para ter algo melhor, e eu acredito que o algo melhor é esse compartilhar para essas pessoas, né? A gente se mudar, a vida de uma pessoa já fez sentido, né? E a minha já mudou. Entendeu? Exato. Então a minha já foi mudada, já foi transformada, mas eu espero que esse episódio impacte mais pessoas, leve essa visão sua para mais pessoas, esse acolhimento, essa entrega que você tem que dar para ver nos olhos, cara, que eu te agradecer muito. Deixa uma mensagem final, fale onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais, e aqui o meu muito obrigado. Bom, agradecer esse tempo de qualidade, né? Eu já acompanhava como um admirador, continuei acompanhando como um amigo, e hoje poder colaborar como um parceiro nesse tempo de qualidade que a gente desfrutou aqui e que sem dúvida alguma dará resultados exponenciais. Agradecer a todos vocês que acompanharam e pedir só 2 coisas. A primeira, você não se esqueça de se inscrever no canal, e tem um detalhe aqui que é ativar a notificação. Por que eu sempre falo isso, sabe, Vitor? Porque eu descobri uma coisa, que é uma linguagem moderna. Sim. Se você ainda não sabe, que bom que você vai acessar e aprender. A sua For You fala muito sobre você. Então, o conteúdo que mais passa através no seu feed, ele fala muito sobre o seu modelo mental, sobre os seus padrões de comportamento. Então, se está passando muita comida no teu feed, experimenta se pesar. Você vai ver que você está um pouquinho acima do peso. Se está passando muita besteira no seu feed, experimenta olhar para a sua produtividade. Você vai ver que você perdeu performance. Mas se o seu feed está potencializado com conteúdos de transformação, motivação, alto valor e fé e espiritualidade, tenha certeza que quando você olhar para a sua vida financeira, para o seu comportamento, você vai estar voando. Como é então que eu faço para tornar esse processo intencional? Force a plataforma a entregar conteúdos de valor, curtindo esse vídeo, se inscrevendo no canal e ativando a notificação. Inclusive deixando um comentário daquilo que você achou da nossa conversa e o que a gente pode, inclusive, colaborar através do nosso propósito. A segunda coisa que eu quero te pedir, se fez sentido para que você me acompanhe através do meu Instagram, do meu YouTube, das minhas redes sociais, que é Marcos Bulhões. Você, inclusive, que assistiu aqui, pode mandar um direct para mim e eu vou mandar um presente especial para você. Só que você tem que falar: Bulhões, eu vim do próximo nível. E eu vou te dar um presente especial lá no meu direct, já que você veio do próximo nível para caminho do próximo nível. Finalizando com uma mensagem que eu quero deixar a todos, que está no livro do Elucubrações, e que o que moveu muito a minha vida, que as pessoas sempre me perguntavam: qual que é o sentido da vida?
E eu escrevi: o sentido da vida é dar sentido à vida de alguém. Eu acredito que esse é o sentido. Não viver em função de alguém, mas viver uma vida tão plena, tão cheia e transbordante que seja inevitável não inspirar. Temos sim, temos um grande episódio. Obrigado, Marcos. Obrigado mesmo. Eu não vou deixar mais nenhuma recomendação, porque o Marcos já fez todas. Eu vou deixar aqui abaixo o link das redes sociais do Marcos para vocês realmente se inscreverem. O conteúdo é muito rico. Como eu disse para vocês, é um cara que é constante e a entrega é verdadeira. Então vale muito a pena seguir. Eu vou continuar seguindo, admirando como espectador, como admirador, mesmo como amigo. Conta comigo para o que você precisar, meu irmão. Obrigado mesmo por esse episódio. Temos um lindo episódio e a gente se vê no próximo nível.